Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre a sexualidade na fase infanto-juvenil. Você fala com seus filhos, os menorzinhos, os que estão na pré-adolescência ou na adolescência, sobre sexualidade? Normalmente a gente não faz isso. Por quê? Porque nós não fomos criados assim. Tá? Aliás, tem duas coisas que a gente quase não fala em casa, né? Sobre sexualidade e sobre dinheiro. Mas isso precisa mudar, gente. A gente precisa evoluir, tá? Bom, e para falarmos sobre isso, estamos aqui com os queridos, né? Rosângela Martins, psicopedagoga. Ró, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, viu? Prazer. O prazer é todo nosso, pode ter certeza. E com o meu mestre, o Wesley, ele fica com a carinha toda assim. Me ensinou muito sobre o psicodrama. Ano que vem, com fé em Deus, eu estou na pós-graduação, viu? Em nome de Jesus, tá? Wesley Miranda, seja bem-vindo, Wesley, mais uma vez aqui com a gente também. Um prazer. Para a gente fazer o último programa do ano. Oh, que honra, hein, Wesley? Programa de número 61 para fecharmos esse ano. Querido, seja bem-vindo. Obrigado. Viu? Bom, vamos lá. A gente deve falar, Rô, sobre sexualidade na infância e a partir de que idade? Claro, esse tema é um tema muito importante, relevante, né? E ele deve ser abordado desde a infância, né? Desde o momento que a criança já começa ali a ter um entendimento, né, do próprio corpo. Porque dentro da sexualidade, qual que é a nossa primeira tarefa? É auxiliar a criança a entender o seu corpo. Como o seu corpo é formado, né? Ali as funções de cada uma das partes, já ir ensinando a essa criança a questão do respeito a esse corpo, a diferença do corpo feminino para o corpo masculino, que o corpo ele não deve ser tocado sem um consentimento. Tudo isso já vai surgindo, né, no dia a dia. É necessário que os pais tenham a sensibilidade de perceber esse momento, essa hora. Mas, por exemplo, uma criança pequena, na hora do banho, está brincando, dando banho, mostrando as partes do corpo, né? Por meio de desenhos, de livros, são formas de já introduzir de uma forma natural, né? De uma forma muito tranquila, para que esse assunto não se torne um mito, um tabu. Um tabu, né? A realidade é essa. E aí, Wesley, tem uma idade melhor para a gente começar isso ou isso vai depender da maturidade da criança? Perfeito. Você disse isso já e complementando, acho que a maturidade mesmo. Os pais também, acho que antes dessa conversa surgir, que isso vai acontecer em determinado momento ou outro, mas os pais também sentirem internamente, né? Como que eu já estou preparada para falar sobre isso, preparado, né? O pai ou a mãe ou quem cuida da criança, para quando isso chegar, não ser uma reação assustadora, né? Para quando a criança ou o adolescente perguntar algo, não vir no aspecto, travei, e agora? O que eu faço? Então, já ir tendo uma preparação, um conhecimento, um entendimento claro, de uma forma simples, clara, objetiva, não ficar floreando demais, entendendo, não trazer conceitos, né? Trazer uma linguagem ali que, claro, vai caber naquele sistema familiar. Cada sistema familiar tem um jeito diferente de funcionar, com seus princípios, com seus valores, e a sexualidade precisa estar presente. E depois disso, entender que já vai começar ali na primeira infância mesmo. A partir dos 3 aninhos, a criança já tem uma maturidade, uma compreensão para ir entendendo sobre o seu corpo, igual a Rosângela falou, de forma lúdica, no dia a dia ali mesmo, na hora do banho, na hora de vestir a roupinha, porque já nessas fases iniciais acontece muita coisa. Então, se você traz informação, você também traz prevenção e cuidado. Amei. Prevenção é a palavra, né? E aí, como você trabalha com educação, né, de jovens, crianças e adolescentes? Isso, crianças e adolescentes. O que você percebe? Vamos falar aqui da percepção, porque você fala muito de família, e é isso mesmo, né? Que sistema familiar é esse? E essa questão do tabu. Você consegue perceber isso? Muito claramente, né? Em todas as faixas etárias, né? Porque
a educação que tivemos, né, nem sempre foi uma educação esclarecedora sobre o tema, né, no próprio seio familiar, porque esse tabu ele persiste. Todo assunto que é pouco falado, ele vai ganhando uma proporção muito maior, né? Não se fala em sexualidade, então sexualidade se torna um bicho-papão, né? É preciso falar. Eu noto que existe uma dificuldade das famílias, assim como existe uma dificuldade também das instituições educacionais. Por quê? Fica-se muito pensando que é o professor de biologia, de ciências, que está a cargo desta, né, função. Não, sexualidade é um assunto de todos nós. Falar sobre sexualidade significa, né, promovermos aí o respeito e a segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? E sempre, como Wesley disse, surgiu a pergunta, responda de forma objetiva. Porque, às vezes, a criança pergunta, de onde vem o neném? Né? Da cegonha. Do repolho. Do repolho? Tem isso do repolho Não também. sabia, não. Depois eu quero que você me conte. Eu trouxe até um livrinho que conta sobre essa fábula, né? Porque cada cultura vai trazer uma explicação, né? Então, nossa, de onde veio o neném? Da barriga da mamãe, não é? E aí, como Wesley colocou em cada fase uma linguagem, de uma célula que foi ali posta na barriga da mamãe, né? E isso vai aos poucos, né? Crescendo essa explicação. Mas o importante é falar, porque se a resposta não for respondida no seio familiar, nem na escola, ela vai ser respondida onde? Na rua. Ou na internet. É verdade. Pior ainda, né? Nem sei o que é pior. Gente, eu preciso contar isso para vocês. Outro dia eu vi uma mãe me relatando, ela separou-se do pai, ela fez, não vi o que eu faço. O que foi? Meu marido falou que meu filho nasceu da barriga dele. Eu fiz, da barriga dele? Aí agora ele quer ver a foto da barriga do papai, porque ele já viu da barriga da mamãe, né? Eu fiz... Bom, primeira linha com ele, que não é assim, né? Então, vamos explicar para depois não confundir mais. E, gente, a gente tem que ter esse cuidado com a cabecinha dos nossos miúdos, né? Dos nossos pequenos. Sim. Porque a gente fica inventando, floreando, como vocês falaram, e daqui a pouco eles estão confusos. Como é? Mas vocês mentiram para mim, não era bem desse jeito. E a relação de confiança é muito importante entre pais e filhos. Então, não se esqueçam disso, por favor. Wesley, bom, vamos lá. Na psicologia, né, a gente pode contribuir muito, claro, na psicopedagogia também, com esses pais, para que eles se tornem educadores nesse sentido. E o que a gente percebe? O que você percebe nas suas sessões com adultos? Você já teve problemas de pais que não conseguiam fazer? Porque eu acho que é muito bom a gente trazer histórias reais nesse aspecto, sobre esse tema, porque, infelizmente, a gente não foi preparado para falar sobre isso, né? Meu filho não gosta de falar sobre sexo comigo. Ele vai matar eu falar sobre isso aqui, mas ele não gosta. Eu falo, eu pergunto e ele tem uma dificuldade e não é por minha causa, eu juro. A culpa não é da mãe dessa vez, tá? Ixi, acontece muito. Recentemente mesmo, eu acompanho um adolescente de 17 anos e uma das principais demandas que levaram os pais a procurar o atendimento psicológico para ele era a timidez. Excesso de timidez e isolamento. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo o que estava acontecendo e tudo mais. Um dos aspectos que levava ele a desenvolver essa timidez e o isolamento é que ele era, desde muito pequeno, só convivia com adultos. Só tinha adultos, tanto na família quanto na casa, em vários contextos onde ele estava. Só, claro, na escola, né, que tinha os coleguinhas da faixa etária de idade dele. E aí ele só tinha acesso a conteúdo adulto. E, claro, depois a gente foi entendendo a pornografia. E aí a ideia também que ele foi construindo na cabeça dele mas assim, por que eu quero chegar nesse assunto, né? Para não ficar desviando. Essa questão depois foi descobrir que ele foi entendendo que ele não se encaixava naqueles padrões que ele via na pornografia. E aí ele falava assim, então, a autoestima dele era muito baixa. E aí ele já nem queria sair do quarto, não queria se relacionar com ninguém. E os pais nem sabiam. Um dia o pai viu um histórico de pornografia no computador, mas não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Algo que era tão simples, né,
entre aspas, que deveria ter sido abordado lá no inicinho ali da adolescência, da puberdade, principalmente nessa figura paterna, né? Seria tão interessante o pai chegar e conversar por essa questão de identidade, né? De identificação, né? Para ter ali um pouco mais de intimidade, mas isso não foi feito. E aí chegou lá nessa idade, lá com 17 anos, uma falha ali, né? Não teve uma educação, não teve ali uma... Educação sexual. Educação sexual. Acesso a conhecimento mesmo de qualidade, né? Informações verdadeiras. E aí houve uma confusão muito grande na cabeça desse menino que foi crescendo um adolescente, sem informação. E aquilo foi levando a ele a se fechar para o mundo, a se fechar para as pessoas. E os pais não conseguiam acessar de verdade depois, quando já tinha passado. Nossa, teve uma visão distorcida da sexualidade. Sim. Não é? Exatamente. Negativa, muito negativa. Por padrões estereotipados, né? Ou seja, eu não sou malhadão, eu não sou bonitão, eu não tenho aquela atuação sexual daquela forma. Exatamente, né? Então, para onde é que vai a autoestima dele, gente? Para o ralo, pelo amor de Deus, olhem seus filhos, ouçam seus filhos, a gente fala muito sobre isso. Não é ser permissivo não, tá, gente? Porque eles vão pedir absurdos. Mas é a gente ouvir e dizer, olha, isso pode, isso não pode. Não é uma palavra que precisa ser dita durante a educação, né, Rova? Né, Wesley? Porque às vezes o que eu percebi é que os pais têm dificuldade de dizer não. Não pode isso, eu quero ser um pai legal, eu quero ser um pai amigo. Gente, pai é pai, mãe é mãe. A gente pode ser legal, mas a gente não precisa ser permissivo. E é importante que quando o pai chega no seu limite, a mãe chega no seu limite, dali para frente não consegue mais responder, que procure um profissional, né? Que se preparou para dar essa assistência, essa formação, né? Porque nós temos aí na nossa sociedade várias, né, opções de profissionais que podem dar essa orientação tanto aos pais para prepará-los, quanto às crianças e aos adolescentes. Mas o importante é não deixar sem respostas. O importante é que essa orientação, essa educação sexual, né, na verdade, ela seja realizada. Por quê? Se a criança conhece a criança ou adolescente, conhece seu corpo, como ele funciona, sabe os limites, porque o nosso corpo tem os seus limites, né? Ela vai estar muito mais assegurada, né? De ser respeitada, de não sofrer um abuso, né? De não, muitas vezes, estar com sentimentos equivocados, como esse exemplo que o Wesley apresentou. É tão complicado isso, né? Ou melhor, não é que seja complicado. Complicado é a criança, ou que é um pré-adolescente, adolescente, não desenvolver uma autoestima legal porque ele simplesmente não se identifica com o outro. E seria tão simples de resolver se a gente enxergasse, observasse nosso filho, né? Assim, a gente sabe, gente, que adolescente, né, tem problema de autoestima, porque cresce de forma disfuncional inicialmente, né? Os membros crescem primeiro, aí a voz uma hora é fina, daqui a pouco tá grossa. E não tem um manual também, né? Então os pais precisam ficar despreocupados com isso, né? Exatamente. Não tem uma receita. Adorei isso. No dia que meu filho nasceu, quando a enfermeira me entregar, eu pedi um manual para ela. Ela não me entregou, eu fiquei muito chateada, mas tudo bem. E assim, é tão engraçado, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas conforme eles vão crescendo. Mas, bom, eu queria agora tocar num assunto, tá? Que é a questão... Você falou, né? Do gênero. Eu me identifico, né? Não é identidade de gênero, é identificação com gênero. Isso. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Exatamente. É melhor o pai, Wesley, falar com o menino e a mãe falar com a menina? Ou isso é uma coisa que não tem a ver? É quem tem mais fluidez para falar sobre isso? Eu acho que depende da relação. Ótimo. Né? Depende muito do vínculo que é construído. Às vezes, a criança, o adolescente, tem mais identificação com o pai em alguns fatores, porque tem aquela figura do pai herói, do pai protetor, né, que muitas das vezes permeia socialmente, mas aquela relação não permite esse aspecto ainda de chegar a falar sobre esses assuntos, né? Então, acredito que é importante pensar qual relação desses dois cuidadores, qual deles tem mais intimidade para tocar nesses assuntos que são mais delicados, né? São mais delicados mesmo, né? Sim, são. Sim, são mais delicados, porque envolve intimidade, né? Envolve o próprio corpo, envolve falar muitas das vezes de questões mais íntimas. Agora, por exemplo, quando é mulher, quando é uma menina,
é mais fácil falar com a mãe, né? Naturalmente, né? Nem sempre, claro, existem as porque tem exceções. mães, pais, né? Com certeza. Mas na maioria dos casos, sim, né? A menina ali tem uma identificação maior para poder falar isso com as mães, né? Mas é isso, eu acho que o cerne da coisa é a relação, a intimidade, o acolhimento ali, como que essa relação permite chegar nesses assuntos. Acolhimento é uma palavra muito importante, né? Acolhimento. Acolher. Às vezes eu não sei responder naquele momento, mas eu fiz o acolhimento. Aquela angústia, ela já vai ser acalentada. Às vezes um dos dois, né, tem mais conhecimento, mas não tem acolhimento, não sabe como abordar, não tem uma sensibilidade. Então tem que dosar os dois, né? Ter informação e conhecimento, mas também ter a sensibilidade para proporcionar um acolhimento. Isso. Bom, a gente vai ficar por aqui, mas a gente volta no próximo bloco. Não saia daí, porque o nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, falando hoje sobre sexualidade infanto-juvenil. Gente, a gente tem que falar de sexualidade. E eu não estou falando de sexo, tá? Por favor, não vamos confundir, tá? Não é isso. A gente está falando de sexualidade de descoberta, de sabermos olhar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né? Ter carinho e respeito pelo nosso corpo. E aí eu queria voltar com você, ó, para a gente falar sobre a família, a importância da família. Porque a gente falou, legal, se a mãe tem mais afinidade, ou se o pai tem mais afinidade, ele vai falar, mas que tal essa família desenvolver essa afinidade, né? Não seria o ideal? Ou não é o ideal? Não seria, não. Não é o ideal? Eu vejo que o assunto, por ainda ser um assunto polêmico, né? Ele fica, às vezes, ali guardadinho. Muitas mães falam assim, olha, eu nem quero lembrar da hora, nem pensar da hora que a minha criança ou o meu adolescente vai me fazer essa pergunta, porque não tem o jeito, né? Porque, às vezes, coloca a temática como algo muito maior, como a gente já colocou no primeiro bloco, né? Eu vejo que oportunizar, sim, uma escuta.
Pai e mãe precisam estar atento ao que o filho fala, às suas perguntas, ao seu comportamento, porque nem sempre uma criança, um adolescente vai fazer uma pergunta objetiva, mas nós conhecemos os nossos filhos. Nós precisamos de perceber o entorno, o comportamento, qual a linguagem que ele está usando ali que busca acessar esse conhecimento. E, às vezes, tem que partir de nós, essa iniciativa, de uma conversa aberta, sabe? De um bate-papo. Olha, filho, vamos lá, estou percebendo que você, né, está inquieto com alguma questão, estou aberta para te ouvir. Se você quiser falar comigo, estou aqui. Né? Quantas vezes que com o meu filho eu acionei mundos, né, com ele, com essa pergunta. E assim, né, com seu filho, sua filha, estar ali aberto. Nós pais não sabemos tudo, mas nós temos o amor genuíno, que nos permite, pela nossa intuição, acolher, perceber. E muitas vezes, quando o assunto é difícil, nós também temos um olhar de faz de conta que não está vendo. Tirar esse olhar de faz de conta que não está vendo é fundamental. Porque você acolheu seu filho, trouxe a temática, o assunto ficou difícil. Olha, eu consigo ir com você até aqui. Nós podemos voltar nesse assunto no outro dia? Eu também preciso entender Estudar, melhor, né? estudar. Porque hoje é tão natural, né, gente? Isso. Naturalizar. Eu vejo que é isso, o assunto tem que ser naturalizado. Não pode ser algo que a família vai levar um susto, né? A literatura também, né, está aí a favor. Né? As contações de história são canais muito importantes que a família pode usar na primeira infância, por exemplo. Essa sua recomendação também para esse, por exemplo, vamos pegar esse seu paciente, né? Foi isso que você recomendou aos pais? Porque até os 18 anos a gente chama lá. Quer dizer, normalmente quando dá 17, 18, eles não querem muito não, mas... Né? Me conte aí. Com certeza. Diálogo, né? Conversar, naturalizar esse assunto no dia a dia, né? Não deixar para poder falar só quando acontecer. Ela abordou um assunto interessantíssimo, né? Ver os sinais, não esperar surgir a dúvida especificamente, né? Porque, às vezes, a criança ou adolescente não vai ter coragem ou vai ter dificuldade para iniciar uma conversa, para colocar ali a dúvida e, muitas das vezes, vai procurar sozinho na internet ou nos outros meios que ela tem. Perguntar a um coleguinha ou, às vezes... Que é um veneno isso, é um perigo, receber, né? Com certeza, porque aí vai ali acesso a informações que nem sempre a família gostaria que fosse colocada naquele momento, né? Então, se existe a oportunidade de falar desses assuntos no cotidiano, isso vai se tornando mais natural. A família vai entendendo que aquele assunto faz parte, como todos os outros, né? Wesley, eu queria aproveitar com você ainda, né? Dentro da psicologia, né? Sim. Um dia me perguntaram assim, o que você acha de tomar banho juntos? Eu particularmente acho ótimo. Eu tomei banho com meu pai, apesar do meu pai ser um cara bem rústico, bruto e sistemático, né? Imagine, se meu pai tivesse vivo hoje, ele teria 90 anos. Imagine, né? Então, assim, mesmo assim, lá em casa a gente sempre tomou banho, todo mundo junto, todo mundo era naturalizado, como você falou. A psicologia tem alguma indicação para isso? É importante perceber, de novo, os acordos desse sistema familiar, né? Mas, claro, também entendendo que no processo evolutivo da maturidade, do desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, chega uma certa idade que ela precisa ter autonomia, né? Sim. E que ela precisa também ter a sua própria intimidade. E aí, se isso vai se delongando por muito tempo, não se constrói esse pensamento dessa identidade, dessa intimidade com o próprio corpo e de entendendo, olha, eu agora tenho o meu próprio espaço, eu agora tenho um lugar que é só meu. Porque é muita intimidade, né? Mexer com o próprio corpo, mexer ali com as suas questões. É saudável, eu acho sim que é saudável, porque denota ali carinho, afetividade, mostra ainda mais o vínculo familiar, mas tem uma certa idade, né? Até onde pode ir indo. Na psicopedagogia a gente também pensa assim, Ró?
Eu vejo que essa questão da estrutura familiar é muito importante, porque se para o pai ou a mãe não for natural, então não é viável. Legal. Não é isso? Era exatamente isso que eu estava esperando ouvir. E aí tem uma outra questão, né? Vamos falar sobre outras questões que existem. Gente, o número de adolescentes com AIDS, adolescentes e idosos são os que mais estão contraindo o vírus da AIDS. Por quê, né? Porque falta informação, porque Prevenção. educação, prevenção. É isso. É muito. Falta informação sobre as ISTs, né? Logo ali no início mesmo da adolescência, quando os próprios conteúdos programáticos escolares trazem esses assuntos, né? A família pode trazer, mas na escola existe essa oportunidade. Mas eu percebo que a escola não consegue esvaziar. A escola dá uma piscadinha para o tema, muito mais ali na questão anatômica, conceitual, mas existem outros pontos desse assunto que precisam ser abordados, que tem a ver com o que esse adolescente recebeu essa informação, como ele elaborou, como ele compreendeu. Não é incomum que eu receba, né, no meu espaço de atendimento, adolescentes com essas perguntas. Né? E muitas vezes eles dirigem a mim essas perguntas, né? Tiram dúvidas comigo, porque saiu de uma aula de biologia ou de ciências, né, em que o assunto foi apresentado, mas ele teve vergonha de perguntar ali. Ou seja, nós precisamos ampliar mais. É preciso que haja, né, nas instituições educacionais, nos nossos espaços sociais, mais oportunidades para que as crianças, os adolescentes, né, os jovens possam trocar essas informações, né, de várias modalidades, palestras, workshops, né, oficinas, programas, projetos que estejam ali acontecendo continuamente ao longo do ano, não é pontualmente, porque é um assunto que ele é gigantesco. Para nós falarmos aqui, nós tivemos que alinhar alguns pontos, não foi isso? Foi. De tão amplo que ele é. Então, imagina isso para um adolescente que está conhecendo o mundo. E lá, o idoso, por que será? Talvez esse idoso não tenha tido esta orientação, né? Comece também a ter posturas de desleixo, de descuidado, vivi até aqui, nunca tive nada, mas a IST, ela está aí, né? E ela está, sem a prevenção, é uma porta aberta para qualquer pessoa. Exatamente. Só lembrando, gente, IST são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Ótimo. Então, por favor, usem camisinha. Eu tomo anticoncepcional. Não adianta. Você só não vai engravidar. E olhe lá, porque não é 100% de garantia. Nossa, porque... que bom que você trouxe essa deixa, porque nós estamos em dezembro, né? Tem o Dezembro Vermelho, que trata desse cuidado, dessa prevenção. E é importante o que você trouxe, porque hoje ainda o que mais tem é o preconceito. A doença hoje ela não mata mais, né? O vírus do HIV, se a pessoa já identifica no início e faz um tratamento efetivo, a pessoa fica indetectável e intransmissível. Então, ela tem uma vida com uma qualidade 100%, como qualquer outra pessoa. Então, isso é muito importante. Só vai desenvolver, PEP, né? só vai desenvolver AIDS, né, que é a síndrome, se a pessoa não fizer o tratamento. Então, por isso que é importante sempre esses processos de educação para entendendo, né, fazer testagem regular, usar os métodos de prevenção e trazendo sempre informações para ir quebrando esses preconceitos e esses estigmas, né? Eu vou até repetir uma frase que a gente falava muito na década de 80, quem vê cara não vê AIDS, tá? Com certeza. Porque teve gente que teve muito tempo e não apresentou os sintomas, né? Ou, desculpe, tem o vírus do HIV, mas não teve a doença e não apresentou os sintomas. E teve gente que teve relações com essas pessoas, pegaram o vírus e morreram de AIDS. Então, gente, não se iluda. Hoje tem o PrEP, que é você usar antes da relação, e o PEP, que você usa depois. Tô certo? Certíssimo. Tá vendo aí? Eu esqueci o nome dele, os fofos lá. Edival, o né? Edival, da fofo. RNP. Isso. Maravilhoso. Vieram aqui, falaram sobre STs. Que bacana. Assistam o programa, por favor. Vão lá, ó. Que legal. Por favor, façam Nubiaflix, como diz uma amiga minha. Né? Que legal. Exatamente. Passar o final Programa de de semana férias. assistindo. Programa de férias. Assistam mesmo, gente. Porque, assim, a gente fala e a gente tem que ter esse cuidado, sobretudo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos idosos. Já o programa não é sobre eles, mas a gente tem que abranger a todos que precisam, né? Então,
vamos levantar essa bandeirinha do Dezembro Vermelho, mas é dezembro o ano inteiro, tá? Ok? É igual as outras campanhas, Exatamente. né? Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Exatamente. Que são temas importantíssimos de saúde pública que precisam ser falados todos os dias, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, por favor, tá, gente? Se cuida. Então, assim, é legal a gente trazer isso e a gente voltar à questão da educação na escola também. Na minha época, a gente aprendia a botar camisinha numa banana. O professor levava uma banana, uma camisinha, ensinava. E todo mundo dava risada, porque todo mundo ficava com vergonha, já que não se fala isso de forma tão natural. Como é que a gente pode voltar a fazer isso? Porque a gente tem tanto... Eu não queria falar desse jeito, mas eu não estou achando o jeito melhor. Tanto mimimi hoje na escola, porque eu não quero que meu filho aprenda isso, porque meu filho não pode aprender aquilo, porque não pode falar. O professor não pode nem dar bronca mais no aluno, gente. O que é isso, né? Mas vamos lá, como é que a gente faz isso, Rô? O assunto, sem ofender. Né? Sem ofender. Realmente, esse é um ponto polêmico hoje nas escolas, né? Eu vejo que à medida em que os direitos, eles avança também a resistência para que esses direitos, eles sejam realmente efetivados, né? Então, o direito ao conhecimento, né? Ele é um direito fundamental. Ele não poderia ser, né, de momento algum, impedido. As formas, eu vejo assim que nós temos um profissional que chama-se professor, que ele é iluminado. O professor na sala de aula, gente, tem um poder tão grande, né? Ele está muito sobrecarregado? Está. Mas o professor que tem ali uma sensibilidade, um olhar para o seu grupo, uma equipe pedagógica de uma escola preocupada com essas questões, pode sim, né, em trocas, em comum acordo, criar os seus projetos de acordo com aquela clientela, porque, de novo, eu trago, né, faço aqui uma alusão ao raciocínio do Wesley. É a clientela que nós temos. Essa clientela, ela vai conseguir acessar esse conhecimento de que forma? Vamos adequar a forma de apresentar esse conhecimento, mas não deixar de apresentar, né? Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, né, que na escola é um ponto extremamente polêmico de sofrimento hoje, que é uma parte da temática que nós estamos falando aqui hoje da sexualidade, que é a parte da atração, né? Então, gente, é lá na escola, né, na nossa sociedade, nos ambientes sociais, que as crianças, os adolescentes, né, os adolescentes começam a ter atração, e muitas vezes vão ter uma atração por alguém do seu gênero ou não, né? Então, a questão da identidade de gênero, ela precisa muito ser abordada. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque é muita coisa, isso não é pouca coisa não, viu? E para você que está aí com a gente, não sai porque a gente já volta, porque o nosso papo é cabeça.
volta no nosso Papo Cabeça hoje falando sobre sexualidade infanto-juvenil. No quadro anterior, Rosângela estava falando pra gente sobre a identidade de gênero. Né? E, gente, hoje, cada dia mais cedo, os adolescentes estão descobrindo a sexualidade, não é isso, gente? Isso. E os pais, como não estão, infelizmente, estão preparados, sobretudo para a questão de gênero, e eu confesso, o Wesley, meu mestre aqui, sabe disso, que eu um dia cheguei para ele e eu fiz assim, socorro, me salve. É muito confuso, né? Porque hoje, eu não sei se vocês já viram no Instagram, uma mãe que fala sobre a filha trans. Sim. Tá? A menina tem 7 anos. Fez, que legal. Oh, nem vi, eu quero assistir. Tá gravada? Tá, no perfil da Casa das Cenas. Perfil da Casa das Cenas, vou lá assistir, tá? Você também deve ir. Eu tenho certeza que foi muito legal. E assim, o que eu percebo, né? Cada dia mais jovens, tá? E mais jovens no sentido de mais novos, tá? E mais jovens no sentido de quantidade, para não ficar confuso, e de idade, né, mais novos, eles estão se descobrindo, né, tanto sexualmente no sentido geral, né, um menino atraído pela menina, a menina pelo menino, como meninas por meninas e meninos por meninos. E também tem a questão dos trans, né, cada vez mais jovens. A gente está vendo pessoas que se redefinem. Eu posso falar isso, Wesley, dessa forma? Que se identificam, né? Pronto, que se identificam com outro gênero. Isso. Como funciona isso? Por favor, vamos explicar para a galera, porque eu sei que é confuso. Não é uma coisa que era comum para... Você deve ser um pouco bem mais novo que a gente, mas tudo bem. Da nossa geração, não tinha, né? Quem que eram os trans famosos, né? Rogéria e Roberta Close. Quem mais? Nani People apareceu. Um pouco depois, Não, foi bem depois. Nani People é da década passada, eu acho. Mas Rogéria, eu lembro que eu, pequenininha, lembro de Rogéria. Sim. Roberta Close, eu achava a Roberta Close, assim, maravilhosa. Eu queria ser igual a ela como crescer. Até hoje eu não consegui, mas tudo bem. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente explica isso? Se é que tem como explicar? Tem, claro. Perfeito. O óbvio precisa ser dito, né? E a gente também tem que ter paciência, entender que as pessoas... a informação não chega para todo mundo. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Não ser agressivos e ter paciência nesse processo de educação mesmo, né? É importante entender que orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, vamos explicar expressão de gênero é outra. Orientação sexual é para quem você destina o seu afeto e o seu desejo. Uhum. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar bem claro, assim. Vou dar Eu, Wesley, me sinto atraído afetivamente e sexualmente por você, Núbia. Uhum. Então, eu seria uma pessoa heterossexual. Ok. Se eu, Wesley, sentir atração afetiva e sexual por João, eu vou ser homossexual, porque eu estou tendo atração afetiva e sexual por uma outra pessoa do mesmo gênero que eu. Okay. Então, isso é homossexualidade. Uhum. Agora, falando da orientação sexual, né? Uhum. Agora, falando sobre identidade de gênero, é quando eu me reconheço da minha identidade, do gênero que foi atribuído a mim ao nascimento. Por exemplo, a pessoa nasce, e aí o médico vê lá uma genitália masculina. Uhum. E aí já atribui para aquela pessoa o gênero masculino. Sim. E aí chega uma certa fase da vida ali, muitas das vezes, hoje mais precocemente, com uns 3, 4, 6 anos, a criança já começa a se olhar e não se identificar com aquele gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Ah, é muito cedo? É muito cedo, mas a criança não vai passar por nenhum processo de transição de gênero. Isso é muito importante de ser dito. Qualquer efeito no corpo só é feito a partir dos 16 anos para meninas trans, que vai começar ali os bloqueadores. Ou seja, meninas que transicionam para meninos. Eu posso falar desse jeito? Não, o contrário. Nasceu no gênero masculino e vai fazer uma transição para o gênero feminino. Okay. A partir dos 16 anos, começa a fazer o bloqueamento dos hormônios para começar depois fazer a hormonização feminina a partir dos 18 anos e os outros procedimentos que ela gostaria de fazer no futuro. Então, nada é feito antes disso. Okay. Até o nome, que é a retificação de nome, também é feita só a partir dessa idade.
E tudo com acompanhamento da família. Sem o acompanhamento da família, só a partir dos 18 anos. Ok. Então tem que ficar com muita segurança com isso. Expressão de gênero é como eu me expresso. Como eu expresso o meu gênero. Pelas roupas, né, a nossa vestimenta, pela fala, pelas várias formas da gente poder expressar o gênero. Então tem isso, a orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, são coisas diferentes. E o sexo biológico também, que é aquilo que eu falei, né? O sexo biológico é aquilo que a gente nasce com ele ali e o médico vê lá no inicialmente e fala, ó, aquilo é a genitália masculina, aquilo é a genitália feminina. Ok. E isso na escola? Esses precoces aí, né? Porque, como ele disse, tem gente tem crianças que com 6 anos já começam a se identificar de outra forma. A escola está preparada para isso? Os pais não estão, a gente já sabe. Né? Porque é aquela história. Outro dia eu atendi uma pessoa trans, ela olhou para mim e fez assim: meu sonho é a minha mãe voltar a me amar. Eu já ouvi muito isso também. Ela é uma menina trans. Eu fiquei, assim, super tocada, porque eu fiz, não, ela vai voltar. Me deu vontade de pegar o telefone da mãe e ligar, né? Mas eu não podia fazer isso, eu juro que eu queria ligar. Núvia sendo núvia. Essas coisas, né? A escola está preparada? Núvia, eu vou te responder de uma forma mais ampla. Todos nós precisamos nos preparar mais. Todos nós. Realmente é um assunto que, por não ter sido falado, né, por tantos anos, ainda gera muitas dúvidas, né? Então, eu acredito que eu poderia falar em nome de profissionais da educação, que eles não saberiam explicar cada uma das siglas, né, que nós temos aí. Vamos lá, LGBT, que até eu me LGBTQIAPN+. APN+. Né? Aprendi Então, com o mestre. o mestre Ele poderia sofria. explicar que é um assunto profundo. Então, realmente, eu gostei muito do que o Wesley colocou. A gente precisa ter também paciência, né? Eu adorei não isso. lidarmos com agressividade, mas entendermos que esse espaço ele precisa ficar um pouco mais alongado. Nós precisamos parar de fugir desse assunto, encarar esse assunto, porque pessoas estão sofrendo, adolescentes estão sofrendo. Hoje, o índice de suicídio entre jovens maior é desse grupo. São seres a gente já falou humanos sobre que isso têm aqui, direito você aqui. de viver, têm direito de expressar, né, a sua forma de ser, de amar, né? Então, eu vejo que é uma injustiça muito grande quando nos negamos a aprender. Então, a minha resposta é essa. Todos nós, inclusive eu, que sou mãe de um jovem gay, preciso aprender mais. Mas o fundamental eu aprendi, que é amar o meu filho incondicionalmente e sempre buscar ajuda quando eu não consigo. Então, esse é o meu conselho. Eu acho que dentro da sexualidade, desse combo, né, de tantos itens que envolvem o tema sexualidade, é preciso que o amor prevaleça, que o acolhimento esteja presente, né? E eu acho que é um tempo de desfazer um pouquinho de velhas ideias, né, de preconceitos, porque a vida é o bem maior do ser humano. Com certeza. E, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, né? Quando Wesley e Rosângela trazem pra gente que tem que ter paciência dos dois lados, né? Eu vou reforçar muito isso, porque às vezes eu vejo alguém falando assim, é preconceito. Gente, não é preconceito. As pessoas simplesmente não foram educadas para isso. Eu penso minha mãe com 84 anos, minha mãe tem a cabeça ótima, mas quantos idosos de 84 anos não conseguem entender? Porque para eles homem é homem, mulher é mulher, porque naquela época sempre existiu, né? Sempre existiram homossexuais. E aí você faz assim, mas não era como é hoje, que as pessoas saem, se beijam, se abraçam, que você vê na televisão. O primeiro beijo gay na televisão, gente, foi um... manchete em todos os jornais e todas as revistas, não sei o quê. Porque não era uma coisa que a gente via na rua, as pessoas se amando, né? E assim, o principal bem da gente, com certeza, é a vida, mas o principal legado que a gente tem que deixar para as pessoas é o amor, né? E tá faltando amor. Vida saudável, exatamente. Né? Tem muita violência, a gente já falou sobre isso aqui com a Aisley, com a Sofia também, né? E, Sofia, um beijo para você, sua linda. É uma psicóloga trans que ele me apresentou, que é linda, maravilhosa, né? E a gente fala que é trans porque ela tem muito orgulho, ela levanta a bandeira, tá? Super competente. E
Mas as pessoas não sabem como lidar com isso. E quando você é pai e mãe, você cria expectativa, gente. Cria. Todo mundo, você ainda não é pai, não, tá? Mas quando você for, você vai ver, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. E a gente tem medo que seja feliz, que apanhe no meio da rua, né? Que seja morto. Eu vou trazer esse tema de novo, porque é importante, né, de ressaltar, e você que me ensinou isso, no Brasil morrem mais homossexuais do que na Arábia Saudita. Não foi isso que você me disse? Não foi que você que... Foi, mas fiquei no mundo inteiro, na verdade. No mundo inteiro, né? Então, assim... Né, a Arábia Saudita é porque é proibido, né? Isso, exatamente. Até em países que são proibidos não se mata tanto quanto aqui. Por isso mesmo, tá vendo que eu aprendi? Mestre, falou aqui, a gente não esquece. Gratidão sempre. Então, a gente precisa, de fato... a gente precisa se preparar para esse universo, a gente precisa acolher, a gente precisa compreender, mas tem que ter compreensão do outro lado também, porque a gente não foi educado, nós que somos pais hoje, mais velhos, né? A gente não foi educado para poder receber. É um tabu, é uma dificuldade, e você tem medo do que vai acontecer com o seu filho. Então, é uma via de mão dupla, tá? Então, respeito é a palavra. Exatamente. Respeito. E aí, como é que a gente prepara um pai? Você já teve pais não preparados, Wesley, no seu consultório? Muitos, com certeza. Como é que prepara um pai? Eu acho que a pai Rosângela ou falou. mãe, né? Achei linda essa fala dela, assim, que ela mesma precisa aprender, mas o principal ela já aprendeu, que é o amor. Porque eu acho que é isso, assim, se despide de todos esses conceitos, porque a gente vai crescendo e construindo os nossos próprios valores, princípios, muitas das vezes de forma impositiva, né? Pelos antepassados, pelos outros contextos que a gente vai sendo inseridos, aí entra a questão filosófica, cultural, religiosa, né? E aí isso vai permeando tanto o nosso ideal, né? O nosso inconsciente, que na hora de entrar nas relações, até com nossos próprios filhos, vai entrando no meio, às vezes até distorcendo o básico, que é o amor, o respeito, o acolhimento, a aceitação. Às vezes, por exemplo, não são todos os casos, mas um exemplo, às vezes a religião fala mais alto do que o próprio amor, do que o próprio afeto, do que o próprio acolhimento, né? Mas a minha religião fala que é pecado, fala que é errado. Mas é seu filho e o amor, e a aceitação, né? E aquela coisa ali de amar e proteger, muitas das vezes isso é deixado de lado, né? Isso, infelizmente, não é exceção. A gente já viu aí nos noticiários, né? Às vezes, pais, né, que fazem coisas absurdas em nome, às vezes, de uma crença muito limitante, voltada, às vezes, para o aspecto religioso. Isso é tão complicado. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela olhou para mim assim, um senhor já. Eu era gay, eu já fui até travesti, mas graças a Deus, o meu pastor me levou com todo respeito, tá, gente? Eu só estou reproduzindo. Para uma clínica de desintoxicação. Nossa. E eu fui salvo. Mas eu sei que eu tenho um jeitinho, né? E ele, né? Com a mão assim, né? Fez assim... mas eu fui salva. Eu fiz assim... Você salva ser feliz. Você salva ser feliz, né? Quando a gente se salva é quando a gente é feliz. Mas, infelizmente, são os preconceitos do que a gente aprende. E tomara que a gente aprenda a amar, né? Amar mais incondicionalmente. Claro que educando, que mostrando limites, tudo isso. Porque quando a gente lida com crianças e adolescentes, é para não confundir as coisas. Eu sempre ressalto isso, né? Porque tem gente que acha, não, eu vou deixar ele fazer... Não, gente. Não. Educando, Exatamente. Mostrando, né, o que faz bem, o que é saudável. Claro, tá? Precisa de limite. Exatamente. Todo mundo precisa. Todo Criança mundo. E adolescente mais ainda. Professor Daniel, Claro, um beijo para você, né? Aprende lá, né? Bom, gente, com certeza. Infelizmente, o nosso programa acabou. A gente podia falar muito mais aqui, mas eu quero agradecer muito. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Sobretudo para os pais e para as crianças, para os adolescentes, normalmente, que assistem o programa. E que ouvem, assistem não, né? Que acompanham, porque a gente também é ouvido às quintas-feiras, né? Na Universitária FM, viramos um podcast, né?
O que é importante disso tudo, né? A educação, o amor. Vamos botar na ordem, o amor, a educação, né? Isso. Tá? Mas, obrigada, querida, mais uma vez. Obrigada mesmo por ter vindo. Fique à vontade, a câmera 3 é toda sua, se quiser deixar o seu contato e sua mensagem também. Então, tá certo. A mensagem que eu deixo aos pais, né, é que um pai e uma mãe quer verdadeiramente que seu filho seja feliz, que tenha sucesso, que seja respeitado, que encontre o seu lugar, né, ao sol. E que para isso, nem sempre nós pais estamos preparados para a orientação correta, mas nós pais podemos ter a humildade de entender que estamos sempre abertos a aprender, buscar ajuda quando não se consegue. Então, o Wesley está aqui representando, né, os profissionais da psicologia. Eu, como mãe, já recorri à psicologia muitas vezes, né? Como psicopedagoga, auxiliei outras crianças e adolescentes de outras famílias, e é nessa rede de apoio, né, que nós vamos conseguir construir uma educação, né, da sexualidade das nossas crianças e adolescentes que possam promover respeito e segurança, porque muitas vezes a segurança não acontece porque não há o conhecimento, não há o acolhimento, né? Então, o meu contato no Instagram é rosangela.aprendizagens e agradeço muito a atenção, o convite da Núbia e o momento de partilha aqui também com Wesley. Obrigada, Wesley, muito obrigada, mais uma vez, gratidão, mestre, sempre aprendendo com você, né, com vocês, né, na realidade, fique à vontade, deixe seu contato. Obrigado vocês, meninas, a gente sempre aprende muito nesses encontros, é sempre muito bom falar sobre esses assuntos. E a minha mensagem final, eu gosto muito de falar de uma mensagem que o Albert Einstein traz, que quando uma consciência se abre, quando a mente se abre, ela jamais volta ao estado que era antes, né? Então é isso, se permita conhecer, se permita experienciar e viver novas experiências. Assim a gente muda a nossa realidade micro e macro para ter uma nova realidade que a gente deseja e anseia. Obrigado. Suas redes sociais, você quer deixar? Ah, sim! Vejam as minhas redes sociais, Wesley M. Marques. Wesley com W. Isso, Wesley com W. Okay. E Marques com S. Ah, verdade, também. Obrigada, meu querido. E para você que esteve com a gente até agora, o meu muito obrigada. Não deixe de fazer, né, um passeio aí pelo Papo Cabeça. Esse é o episódio, né, o 61º, 61, né, mais bonitinho, porque é mais comum da gente falar. Então, tem muita coisa para você assistir. Um beijo no seu coração. Converse com seu filho sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre drogas, sobre álcool, sobre a vida. Ame mais, beije mais, compreenda mais, acolha mais, porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Fica com Deus. Ó.